aqui é a Belanini do Criptografando Sonhos. Hoje eu tô aqui para fazer uma nova resenha. Essa resenha, ela tem altos e baixos e eu vou tentar mais ou menos explicar para vocês. Eu vou tentar também não colocar spoilers, mas eu acho que vai ser um pouco difícil porque eu acho que vai ser inevitável, principalmente na hora de eu explicar que boa parte dessa leitura me incomodou extremamente. Eu tô falando do último livro lançado aqui no Brasil, da Gayle Forman, a mesma escritora de Se Eu Ficar, If I Stay. E, sinceramente, esse livro em si, O Que Há de Estranho em Mim, teve, assim, várias coisas desconexas na minha concepção. Então, vamos lá. Pra quem não sabe, esse livro vai contar a história da Brit. A Brit, ela tem 16 anos. Ela é uma garota extremamente normal. Ela tem uma banda de punk rock. Ela é apaixonada por um dos músicos, o Jed. E ela tem, atualmente, a família dela é uma família um tanto quanto disfuncional. A mãe da Brit, ela sumiu e o pai voltou a se casar com uma outra mulher e dessa relação eles tiveram um filhinho, o Billy. Pensando dessa primeira forma, fala, nossa, legal, uma coisa super normal. Só que não, porque a mãe da Brit, na realidade, ela passou a sofrer de esquizofrenia e ela nunca gostou de se tratar. E por causa disso, ela acabou sumindo, desaparecendo. O pai e a filha acabaram ficando sozinhos, né? Eles só tiveram um ao outro nesse tempo. Só que o que acontece? A Brit tá com 16. E 16 anos é aquela fase da adolescência que a gente fica um pouco chato, né? E a gente fica um pouco egoísta, por assim dizer, porque a gente pensa muito mais nas nossas prioridades do que na dos outros, e todo mundo passa por isso. Só que o pai da Brit, ele acaba achando que não, que tem alguma coisa errada com a menina, e por causa disso, ele fala pra ela que eles vão viajar pro Grand Canyon, só que eles vão encontrar a esposa dele, o filhinho, lá no Grand Canyon, e eles vão de carro até lá. Na verdade, ele tá levando a Brit pra uma clínica de reabilitação, uma clínica de tratamento, que eles cuidam tanto de meninas com algum tipo de disfunção mental que não é tão grave assim como meninas que estão sofrendo de anorexia, só que de um modo leve, ou pessoas que simplesmente os pais colocaram lá porque acham que ser homossexual é um problema, é uma doença. Ele acaba deixando a Brit nesse local, e nesse lugar ela acaba fazendo melhores amigas. Ela conhece a V, a Casey, a Bibi e a Marta. E a história dessas 4 meninas são muito mais interessantes do que a da protagonista principal. Eu vou tentar mais ou menos explicar pra vocês. Nessa clínica, a Red Rock, eles na verdade eles não são uma clínica de verdade, eles são uma clínica fachada, porque na realidade eles estão interessados somente em ganhar dinheiro. Tanto que tem muitas meninas que passam apenas 3 meses nessa clínica, magicamente elas são constatadas como curadas, porque o seguro saúde só cobre 3 meses nessa clínica e o restante do tempo que as meninas passam lá, a própria família precisa pagar, e tem muitas famílias que não têm esse dinheiro. Eu achei legal esse contraponto deles fazerem, falando justamente desse tipo de serviço que existe por aí, e existe não só com meninas que têm algum tipo de problema, mas também com idosos. Tem muitos locais que a gente fala, que a gente acaba descobrindo, que a mídia acaba levando à tona, esses lugares que na verdade não cuidam das pessoas, né? Na verdade, elas estão visando só o lucro, estão visando apenas o dinheiro. Essa parte eu achei muito boa. Só que em contraponto, eu achei que o motivo pelo qual a Brit acaba chegando na clínica é um tanto quanto ridículo, é mal estruturado, por assim dizer. A mãe da Brit, a Laura, ela sofre de esquizofrenia. E eu acabei indo pesquisar um pouco sobre os sintomas. E não fez sentido o pai da Brit achar que a filha tá começando a desenvolver a esquizofrenia, porque primeiro, não é uma coisa padrão. Segundo, uma coisa assim muito importante. Pessoas esquizofrênicas, elas tendem a parar de socializar. Elas acabam sentindo uma certa perseguição, elas acabam se isolando das pessoas. E não é o que acontece com a Brit, porque ela sai todas as noites pra ir pro show e volta, porque a banda dela faz shows pequenos, mas eles fazem shows e eles estão sempre com pessoas e estão sempre rodeados de pessoas e de multidão, e esquizofrênicos não gostam disso. Então, tecnicamente, se a Brit estivesse com um desses sintomas, o pai dela saberia, 1, porque ele conviveu com uma esquizofrênica, 2, porque a filha já teria dado um surto psicótico e veio o maior auê. Então, assim, faltou, eu acho que uma certa pesquisa e uma coisa mais correta com relação ao diagnóstico
diagnóstico. Por isso que na minha cabeça não bateu essa ideia de que o cara achou que a filha estava começando a ter esse tipo de sintomas. Não, cara, não é assim. E isso me incomodou o livro inteiro, porque na verdade a autora tenta justificar todo o tempo porque a Brit está ali, porque a Brit ela tá nesse local. Por outro lado, tem uma parte muito legal porque a gente acaba conhecendo meninas realmente que têm algum tipo de problema, pais totalmente alheios à vida dos filhos porque estão visando apenas eles e os problemas deles. Tanto que um dos casos, a Casey, por sinal, essa menina, ela já tá um tempo lá, e nesse local você é diagnosticado no primeiro instante, e aí você tem níveis que você tem que ir ultrapassando, você tem que chegar até o último nível para você ser diagnosticado como ok, está apto a voltar para o mundo real. E essa Casey, ela tecnicamente ela tá prestes a sair desse local, só que essa Casey, na verdade, ela tá ali porque os pais acham que o fato dela ser lésbica, ou como ela diz que ela é bi, seja um problema, seja uma doença, e a gente sabe que existe isso no mundo real. A gente sabe que existe aquela pessoa tal, aquele político, sabe? Aquele que ano passado e ano retrasado falou-se muito dele. Então, ele também fala que isso é uma doença. E a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que não é bem assim. Mas, sim, as pessoas continuam achando que isso é uma doença. E isso é algo contagioso quando não é. É simplesmente uma opção de alguém. E não vai mudar em nada todo o resto das coisas e afins. Eu, sinceramente, eu achei que outras histórias, como eu falei, além da Brit, são muito mais coerentes, por assim dizer. Outro ponto que eu acabei, tipo, me incomodando, assim, que eu achei muito bom e que seria muito mais legal de ser comentado, é sobre a Marta. A Marta, ela é uma menina gordinha e os pais dela colocaram ela justamente na Red Rock porque acham um absurdo ela ser gordinha e ela comer, ela tecnicamente ela ser feliz do jeito que ela é. E isso eu também achei um contraponto muito bom. E é horrível porque as sessões dentro da Red Rock, na realidade, são várias ofensas. As meninas ofendem-se umas às outras como se fosse a coisa mais normal do mundo e como se isso fosse curar qualquer tipo de problema que elas tenham. E eu, gente, assim, nessa parte é muito chocante, isso eu gostei muito. Mas como eu falei, como é tudo contado na perspectiva, na visão da Brit, isso acabou caindo muito por terra porque não teve preparo, não teve um motivo realmente real pra Brit parar lá. Outra história que eu achei boa até e que de certa forma, isso sim, eu já tinha pensado isso muito, que eu quero um dia mexer com isso, é o fato que uma das meninas, a Bibi, ela é filha de uma famosa e essa famosa é muito mais preocupada com a fama dela, com o fato dela ser uma celebridade e dela todo o tempo tá indo pra spas e ganhando várias coisas, e a Bibi simplesmente é deixada de lado. A Bibi sempre acaba sendo ofuscada pela mãe. As pessoas se aproximam da Bibi por causa da mãe dela e não por interesse de conhecer a Bibi, e aí a gente não tem muita mais informação sobre o que realmente fez a Bibi ir pra lá, pra Red Rock, e eu acho que seria muito legal abordar 1.000.000 de vezes melhor do que o motivo da Brit. Sim, eu vou continuar falando isso porque eu até agora não entendi como ela me escolhe esse tipo de personagem como uma personagem principal pra contar uma história. Eu ainda não caiu a ficha. E a gente tem a V. A V é simplesmente, eu achei a melhor personagem que a Gale Forman poderia ter colocado no livro, porque a V também é uma veterana, ela já tá no 6º nível, só que ela sempre chega no último nível e ela faz alguma coisa pra destruir a possibilidade dela de ir embora. E por um tempo a gente acaba achando a V muito doente, só que mentalmente assim muito perturbada, e ela sabe como o caso de Garota Interrompida, que tem a Lisa, que é meio sociopata. A gente acaba meio que pensando assim da V, mas ela não é exatamente uma sociopata. A V tem outros problemas, um problema, na verdade, muito sério, que eu acho que se fosse o livro contado pela V, teria sido muito melhor. E a V é muito esperta, a V é muito sagaz, então ela percebe as coisas e ela vai lá e conta. Ela tem um jeito muito diferente de ajudar as pessoas, ela ajuda, só que ela ajuda com uma certa grosseria, mas não por maldade, mas é porque ela não quer mostrar esse outro lado frágil dela. O livro ele é bem curtinho, você lê ele muito rápido. Eu acho que eu demorei um pouco mais pra ler, cerca de uma semana, porque eu não tava gostando. Eu me imaginei uma coisa totalmente diferente da Brit. É o que eu falei, eu acho que são questões legais que a Gale Forman
acabou colocando no livro, mas uma coisa que eu sempre tô questionando com relação a livros para jovens adultos é: você quer colocar um assunto realmente interessante para ser discutido? Por que que você não discute a cara limpa, sabe? Sem querer amenizar as coisas. Porque eu acho que não é assim. Tecnicamente, 18 anos você já vota, você já pode cuidar da própria vida. Então, por que que você tem que amenizar em um livro de jovens adultos, quando na realidade você tem que falar a verdade? É claro, eu não falo de falar de uma forma tão brutal, mas pelo menos com coerência. Então, essa parte da esquizofrenia que a mãe da Brit tem, não fez sentido. Porque, tecnicamente, pessoas esquizofrênicas, elas acabam ficando muito... Elas se sentem perseguidas. É só você lembrar de Caminho das Índias, que tá passando agora. Como o Tarso, ele se comporta quando ele tá nos surtos dele de esquizofrenia. Você sabe que a pessoa acaba ficando muito violenta e irreconhecível. É isso que é esquizofrenia. A pessoa acaba ganhando uma outra personalidade e a pessoa muda totalmente. Então, por mais que a mãe da Brit, a Laura, ela não gostasse dessa ideia de ser tratada, ela visse os médicos como inimigos, isso não justifica ela ficar o tempo todo fora de uma clínica, porque em algum momento a família acaba sim internando, a família acaba sim querendo ajudar, mesmo que, é claro, o esquizofrênico ele não vai aceitar, ele vai achar que é um problema, ele vai achar que realmente não é pra ele esse tipo de tratamento. E tem uma parte nesse livro que é muito bonita, que é uma carta que a mãe da Brit escreveu pra ela em um momento de lucidez assim muito raro. Eu achei uma carta muito boa, bem tocante, mas é o que eu falei, eu acho que a forma como isso é retratado e como isso serve como justificativa para Brit entrar dentro da Red Rock é muito fraco e muito desconexo. Eu acho que quando você é um pai, pelo menos no caso como a Brit conta que é o pai dela, que é um pai que tá sempre presente, um pai que é sempre preocupado, porque desde pequena ela é muito cuidada por ele, tanto ele quanto a mãe, quando ainda estava bem. Eu acho que no mínimo o pai contaria. E outra, a Brit ela coloca muito a madrasta como sendo a vilã da história, e na verdade a madrasta, ela na verdade ela apenas observava e ela nunca teve assim muita moral entre aspas com a Brit, porque a Brit sempre viu que ela tava tomando o lugar da mãe, tanto que a madrasta ela era totalmente contra colocar a menina dentro da Red Rock. É mais um ponto que eu penso, poxa, quer dizer, ela nunca virou pro marido e falou: olha, não é assim, olha, ela está agindo como uma menina normal de 16 anos que tem uma banda, sabe? O pai saberia ver isso. Mais uma vez é o que eu tô tentando falar. O motivo da menina entrar na Red Rock foi algo assim equivocado, mas os assuntos que são abordados dentro dessa clínica, dessa instituição de saúde, que na verdade é tudo uma farsa, eles foram ótimos pra gente parar pra pensar que isso acontece com muitas vezes muitos pais que são totalmente ausentes da vida dos filhos, porque acha que só porque colocou no mundo, tá pagando escola, tá pagando curso, acha que tá tudo bem, tá fazendo o papel dele. Só que não, muitos pais estão deixando de conversar com os filhos e conhecer os filhos, e acha que no primeiro momento que os filhos dão um trabalho a mais, é caso de internação, é caso de problemas psiquiátricos e afins, e não é nada disso. Então eu acho que nesse ponto é muito legal você ler esse tipo de livro. Eu acabei deixando ele pra troca no meu Scooby, eu vou deixar meu Scooby lá embaixo. Então, se você tiver interesse em trocar, vem, conversa comigo. Se você não tiver crédito, vamos conversar e a gente tenta entrar num consenso. Vai que você tem um livro legal que eu queira ler e aí a gente faz esse tipo de troca. Então, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se interessem, porque os assuntos abordados aqui são muito bons, apesar desse probleminha na construção da personagem principal, que isso acabou me incomodando muito. Mas se você já leu, comenta, fala o que você achou. Fala se na cabeça de vocês isso fez sentido. Eu que sou muito exigente na hora de criar personagens e tramas e enredos e todo o passado do personagem, que eu acho que eu sou meio neurótica, que eu gosto de fazer tudo fazendo muito sentido. Então me conte o que vocês acharam, o que vocês mais gostaram do livro. Se tem um outro livro dela que ela fala sobre suicídio, eu fiquei muito na dúvida se eu leria ou não, porque eu sou muito traumatizada com Gayle Forman, mas eu gostei muito, pelo menos, do que ela fez nesse livro, das coisas que ela comentou. Então beijos e até a próxima. Fui!